Olá, galerinha do Pinceladas do Saber. Estamos aqui então para mais um de nossos vídeos, mais um de nossas apresentações, né? Onde nós vamos tentar trazer algo interessante aqui para o canal, né? Se você está chegando agora, eu sou Daniel Matheus Ladeira, tenho 26 anos, sou formado em História e atualmente faço graduação na FTSA, Faculdade Teológica Sul-Americana de Londrina, né? Faço graduação em Teologia. O nosso canal é um canal bastante diversificado, não se esqueça de clicar no joinha, clicar no sininho, se inscrever no canal e comentar embaixo dos vídeos, você é muito importante para a gente. A aula de hoje eu gostaria de comentar com vocês sobre uma obra bastante interessante, ou um artigo mais especificamente, que se encontra num livro chamado Pra Inglês Ver, que foi publicado pela editora Zahar em 1982, e tem um artigo que chama Feijoada e Soul Food, escrito pelo antropólogo Peter Fry. Esse artigo eu acho que é um artigo muito interessante, né? Ele traz um debate que há uns 2 anos atrás foi bastante vivo na nossa cultura ou na nossa sociedade, justamente devido ao uso dos dreads, dos turbantes e tudo mais, né? Mas ele traz uma questão que eu achei mais interessante, ele traz temas que para mim são mais fundamentados na argumentação, né? Que é essa ideia da apropriação cultural, né? A ideia da apropriação cultural. Ele então começa dizendo, relatando um caso especificamente, que ele vai servir, ou um colega vai servir na mesa uma feijoada aqui no Brasil, como um prato típico da sociedade brasileira, como um prato típico da nação brasileira, como um prato típico da representação brasileira. Então, eles vão servir feijoadas. E esse amigo dele que havia chegado dos Estados Unidos olha para aquilo dali e diz assim: ei, isso daqui é soul food. Isso significa, isso daqui é comida de negro nos Estados Unidos. Isso daqui é uma comida que representa o negro nos Estados Unidos. Então o autor ele começa a trabalhar essa distinção que há entre uma mesma comida que tem uma mesma origem, porque a origem da refeição, seja o soul food nos Estados Unidos, seja a feijoada no Brasil, a origem é a mesma, que é a origem dos escravos, que não tendo que comer, juntavam as coisas ali, os restos dos porcos, né? Colocava juntamente com o feijão e faziam daquilo dali um alimento. Então era um alimento da senzala, né? Era um alimento da classe negra, era um alimento do povo negro, certo? E aí ele começa a tentar interrogar, ele lança para o leitor essa questão: o que é que faz com que uma mesma comida, tendo uma mesma origem, nos Estados Unidos torna-se comida de negro, certo? Soul food, e no Brasil torna-se então uma comida e uma representação nacional? O que é que acontece nesse meio de campo? Então ele vai dizer, vai trazer uma série de observações feitas pelo Gilberto Freire de como que aqui no Brasil a cultura negra ela foi de alguma forma ela foi fluindo por dentro das camadas da elite branca e burguesa. Mas mais que isso, que eu acho mais interessante desse debate, é lógico que ele está de alguma forma rompendo com o Gilberto Freire em algum limite, apesar dele utilizar o Gilberto Freire para fazer essa explicação, ele está rompendo com ele, porque isso de alguma forma não representa uma miscigenação racial. Isso não representa que as coisas aqui elas foram tão flexíveis assim, mas isso significa
que a partir do momento em que essa cultura negra, esses símbolos étnicos e raciais, né, eles são apropriados por essa camada da elite branca e burguesa, o meio de manipulação, o meio de poder, ele perde de alguma forma a representatividade que esse símbolo tinha de oposição, de ruptura, né, de alguma coisa de afrontamento. Ele perde porque ele é apropriado por todo mundo. Então, nesse sentido, as coisas, ou o racismo aqui no Brasil, né, essa apropriação da cultura do negro como forma de também oprimi-lo, de continuar subjugando, sempre foi passado assim. Tanto é que nós fomos o último país a abolir a escravidão, né? E isso sempre foi velado, e eu acho interessante isso, porque enquanto em outros países, né, em comparação, por exemplo, com os Estados Unidos, a gente vê Inglaterra, França, essa ruptura ela é mais incisiva, ela é mais clara. No Brasil parece que as coisas são mais veladas, camufladas, é como se o racismo, a grosso modo, não existisse, mas a verdade é que ele está presente nos lugares mais estruturais da sociedade. Agora, partindo então dessa análise que o Peter Fry faz, ele traz juntamente com a feijoada, como a representação da comida nacional, ele traz, por exemplo, o apelo que nós temos ao turismo, a maneira como nós nos apresentamos para o mundo, como, por exemplo, o próprio candomblé, que é uma religião que surge no Brasil a partir da cultura dos escravos, dos negros, que se apropriavam de símbolos católicos e podiam então esconder os seus orixás atrás desses símbolos católicos, né? Até então representado por uma cultura branca. Então, de alguma forma, eles camuflavam essa crença deles nos orixás, né? Então, como eu estava falando com vocês, esse símbolo, a própria expressão do candomblé, ela era camuflada através dos santos católicos, então eles poderiam crer em algum tipo das suas divindades, né, dos seus orixás, dos seus guias e tudo mais. Juntamente com isso, porque todas as placas de turismo, quando nós vamos nos apresentar ao mundo, a figura do candomblé se encontra lá. A religião, a expressão de fé do candomblé, ele se encontra lá. Ou seja, também é um símbolo nacional, algo que nasce, que de imediato é repudiado, algo que nasce do ambiente da negritude e vamos dizer, entra numa repulsa, mas de alguma forma é apropriado a ponto de servir e ser cooptado, né, não só pelo mercado, pela mentalidade do lucro do mercado, mas também pelo poder político como símbolo nacional. Juntamente com isso, o samba também sempre foi visto com maus olhos. Era o vagabundo, era o cara que não gostava de trabalhar, era o marginal, certo? O samba. O samba ele também é um símbolo de ruptura ou da negritude. Ele nasce desse ambiente da negritude, mas ele é apropriado a ponto de tornar o carnaval, e hoje nós podemos ver que um dos símbolos nacionais do Brasil é o carnaval. Então, basicamente, o Peter Fry está problematizando essas apropriações culturais de símbolos que eram repudiados, mas são tomados então pela classe média branca, pela elite burguesa, para se tornarem símbolos nacionais, como sinônimo de tolerância, como sinônimo de miscigenação, como sinônimo de aceitação, quando na verdade o racismo ele se encontra estruturalmente estabelecido na sociedade brasileira. Nesse sentido, é muito interessante essa ideia de trabalhar com os símbolos, né, étnicos e raciais, simbólicos, né,
é interessante porque o autor fecha o artigo dele com uma frase, né? Uma frase fundamental e de uma sutileza impressionante. Ele diz: portanto, né, no Brasil, feijoada não é soul food. O mesmo produto, né, o mesmo alimento, organicamente falando, não é a mesma coisa simbolicamente falando, né? O mesmo alimento, feijoada nos Estados Unidos, é símbolo de uma ruptura, é símbolo de uma identidade, é símbolo de um povo, é símbolo de uma, vamos dizer, uma militância, uma identidade realmente. É o símbolo do negro. Soul food, feijoada lá é soul food, é comida de negro. Há uma representatividade nessa comida. No Brasil, feijoada não é soul food, porque feijoada foi cooptado pelo mundo do mercado e pelo mundo da soberania nacional. Então é identidade nacional, é meio de lucro, está na mesa do pobre, mas está também na mesa do rico, da elite branca, né? Porque é um símbolo de cultura nacional. Nesse sentido, no Brasil não temos soul food, temos feijoada. Nos Estados Unidos, eles não têm feijoada, eles têm soul food. Até o próximo Pincelada do Saber, espero que vocês tenham gostado. Esse é um texto aí interessantíssimo do antropólogo Peter Fry. Não se esqueçam de se inscrever no canal, comentar o vídeo, compartilhar. Desculpe a minha ausência, que fazia tempo que eu não gravava um vídeo. Até o próximo Pinceladas do Saber. É hora de dar tchau.